E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubismo FC. E cara, o Vasco já tem jogo no Campeonato Brasileiro importantíssimo contra o São Paulo no dia 12 deste mês de junho. O Vasco tem uma final contra o São Paulo e o técnico Fernando Diniz pode fazer algumas mudanças importantes no time para esse confronto. O Vasco que vai ter que contar com operação especial para contar com o Rayan para esse jogo, já que o Rayan foi servir a seleção brasileira aí de base nessa data da FIFA. Beleza? Vou te mostrar quais são essas mudanças que pode fazer o técnico Fernando Diniz nesse duelo, nesse confronto, e aí você vai me dizer se você faria ou não, o que você acha dessas mudanças. Beleza? Já estou aqui com a possível escalação do Vasco para esse confronto diante do São Paulo no Morumbi. É um jogo que, assim, cara, o Vasco precisa da vitória, mas o São Paulo também precisa da vitória. Os dois times estão em uma posição muito delicada no Campeonato Brasileiro, próximos da zona de rebaixamento. Então, se o Vasco vai encarar como uma final por conta disso, o São Paulo também. E aí o Vasco precisa ter uma estratégia muito bem feita para esse jogo. A gente sabe que o Fernando Diniz não abre mão de ter a posse de bola, de tentar ter pelo menos essa posse de bola, de trabalhar essa bola com qualidade. Essa é uma característica marcante dos times do Fernando Diniz. Ao começar pelo gol, eu vou falar que é uma coisa polêmica com vocês, que é sobre o fato do Léo Jardim continuar como goleiro titular do Vasco. O Léo Jardim é um goleiro que está tendo muitos problemas aí para renovar com o Vasco. O Vasco já fez proposta de salário de 1 milhão para o goleiro, não aceitou, está pedindo 1,5 milhão por mês para continuar no Vasco, que sabe que é uma coisa completamente fora da realidade do Vasco e do futebol brasileiro pagar isso para um goleiro. Bom, o Vasco tem o Daniel Fuzato no seu gol. Se for decidido que o Léo Jardim não vai permanecer no Vasco, se ele não estiver comprometido com o projeto do Vasco da Gama, se fosse treinador, daria uma oportunidade para o Daniel Fuzato. Léo, você não está comprometido com o Vasco, não quer ficar no clube, não está feliz aqui? Vai para o banco, termina aí o seu tempo de contrato que você tem com o Vasco no banco de reservas. O Vasco busca te vender para algum clube que tiver interesse e vida que segue. O que não pode é o Vasco ter no seu elenco, nesse momento, muito difícil, complicado, jogadores que estejam com a cabeça em outro lugar. O cara tem que estar 100% comprometido com o Vasco da Gama. Estou negociando a renovação de contrato, pretendo ficar, se chegar a um acordo, mas estou comprometido aqui com o Vasco, minha cabeça está no Vasco, aí você joga, senão eu já faria essa mudança. Você tem que dar uma chacoalhada nesse grupo, mano. Tem muito jogador que está acomodado no Vasco. O Léo Jardim é tratado como ídolo, como craque, sem ser goleiro mediano, que faz grandes defesas, muito bom debaixo da baliza, mas é um goleiro fraquíssimo com o jogo com os pés. É um goleiro completamente inseguro que não traz segurança. Talvez é o pior goleiro dos 20 times da Série A do Campeonato Brasileiro no jogo por baixo, no jogo com os pés. Vocês eu falo quase com tranquilidade. Então é uma mudança assim que eu fico, sabe? Sinceramente. Na lateral direito, o Vasco terá o Paulo Henrique para esse jogo e podemos ter, né, uma mudança para a zaga. Tem notícias e informações de que Maurício Lemos pode ganhar essa vaga do João Vitor na zaga. O que muda entre Maurício Lemos e João Vitor? Maurício Lemos é um zagueiro mais posicional, não tem a mesma velocidade do João Vitor, é bem verdade. O João Vitor é um zagueiro muito rápido, que consegue recuperar muitas jogadas por conta da sua velocidade, mas o Maurício Lemos vai te agregar em qualidade de passe, vai te agregar em qualidade de bola longa, de lançamento. Jogo aéreo do Maurício Lemos é muito melhor do que o do João Vitor, e se ele tiver condições de jogo, eu já faria essa mudança. O João Vitor é um zagueiro que, cara, às vezes vai bem em um jogo ou outro esporadicamente, mas ele é um zagueiro que falha muito para ser o titular incontestável da zaga do Vasco. Então o Fernando Diniz avalia fazer essa mudança com a entrada do Maurício Lemos na zaga ao lado do Lucas Freitas. Por muitas vezes a gente viu o João Vitor sendo esse zagueiro e só trocando o zagueiro do lado oposto, né? Aqui, ou jogava o Lucas Freitas, ou jogava o Maurício Lemos. Nesse caso, o Maurício Lemos pode jogar no lugar do João Vitor. Na lateral esquerda, o Lucas Piton será o titular do time do Vasco. Podemos ter a volta de Hugo Moura ao time titular. Tem a possibilidade do Jair jogar, Jair que foi mal contra o Bragantino, depois de ter feito um bom jogo na Sul-Americana. Contra o Bragantino ele foi muito mal, tanto que foi substituído no intervalo. E pode ter a volta do Hugo Moura, que cumpriu suspensão. Tietê deve ser o titular também aqui no time do Vasco, sendo esse segundo volante, segundo homem de meio de campo. É possível lei do ex, né? Tietê já jogou no São Paulo. Tietê é um jogador que quando ele tá bem, ele consegue potencializar muito o meio de campo do Vasco. Tomara que ele faça uma grande partida. Nuno Moreira com certeza será o meia esquerda aqui do time do Vasco, mais descansado. O Vasco está tendo um longo período de descanso, então não tem mais essa desculpa de que o time está cansado. O Vasco está tendo um longo período de descanso até esse jogo contra o São Paulo. Poucos jogadores do Vasco estão em seleção. Tem o que? O Rayan, que foi para a seleção sub-20, mas é um garoto jovem que aguenta essa pegada. De resto, tá treinando, se recondicionando fisicamente.
Felipe Coutinho será o titular por dentro, Verratti vai ser o titular no comando de ataque e o Vasco vai buscar fazer uma operação, né, toda especial ali para ter o Ryan nesse jogo. Se não tiver o Ryan nesse jogo, aí tem a opção do Garré, você vai ter algumas opções pela ponta, mas o Ryan nesse momento é peça fundamental para o jogo do Vasco. Ainda mais um confronto contra o São Paulo, que o Vasco possivelmente terá espaço para atacar, o Ryan é importante, jogador forte, com velocidade, que marca gols. Então é importante você ter o Ryan no time do Vasco. A gente já sabe como é que joga o Vasco, né? O Vasco busca sempre aglutinar muitos jogadores aqui pelo lado esquerdo, né? Muitas vezes até em um setor baixo do campo, que eu acho que o Vasco precisaria evoluir essa troca de passes, não somente para jogar nesse terço aqui do campo, né, que o Vasco gosta de jogar muito, mas sim que o Vasco conseguisse fazer essa troca de passes mais à frente. Nesse setor aqui, seria mais seguro e também te traria maior perigo para o gol do adversário. Se o Vasco conseguir trazer essa troca de passes que faz no campo de defesa pro campo de ataque, subindo as suas linhas, encurralando o adversário, né, aglutinando muitos jogadores de um lado do campo, pode ser perigoso. Lá atrás, o Vasco até pode escapar de uma possível pressão do São Paulo, do adversário, mas é um risco muito grande você perder essa bola aqui, e aí o adversário já ter uma situação clara de gol. Mas é assim que busca jogar o técnico Fernando Diniz, trazer muitos jogadores para o lado do campo, a famosa paralela cheia dele, para ter aqui um desafogo pelo lado contrário com o Paulo Henrique, em situação geralmente de 1 contra 1 contra o adversário. O Verratti pouco joga bem com os pés, mas se essa bola é virada para o Paulo Henrique para encontrar o corredor livre, você vai ter sempre aqui o Verratti provavelmente posicionado do lado contrário para tentar aproveitar esse cruzamento, a jogada de cabeça. O Felipe Coutinho gosta também de pisar na área, outros jogadores do time do Vasco. Mas essa, por enquanto, é a provável escalação do Vasco para esse jogo. Com certeza, mais próximo da partida teremos atualizações, ainda tem muitos treinos para serem feitos, e aí eu vou trazer essas atualizações aqui no canal para vocês. A princípio, a grande mudança pode ser a entrada do Maurício Lemos no time titular do Vasco, e também a possível volta de Hugo Moura ao time titular, e o Ryan tem esse impasse, né, mas provavelmente vai sim para o jogo. E eu quero saber a opinião de vocês sobre Léo Jardim, Daniel Fusato, se não vale a pena dar uma oportunidade para o Fusato, que não é mau goleiro, é um cara que tem uma carreira bem consolidada, jogou em futebol italiano, futebol espanhol, não é nenhum frangueiro que o Vasco vai perder o Léo Jardim, vai ficar sem ninguém no gol. Não, o Vasco tem um bom goleiro, precisa sim de oportunidades para jogar, não tem oportunidade porque o Léo Jardim realmente joga a maioria dos jogos, quase sempre joga. O Daniel teve 2 jogos, se não me engano, 2 ou 3 jogos no Campeonato Carioca, que é muito pouco conhecido de parâmetro. Mas é isso, cara, eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo, e o seu palpite para Vasco versus São Paulo, e o que você acha dessa mudança do Lemos no lugar do João Vitor. Beleza? Gostaram do vídeo de hoje? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Abração do Francesco, é nóis. Fui!